tensão média primeira, que deu quanto? 65,75 dividido por 9, que dá 7,3, redondo? Na prova e no projeto real, vocês só arredondam no final. Não se corta um tubulão com 1,23 m. É tudo de 5 em 5. Fuste, 5 a mais. Mas só arredonda no final. No projeto que a gente vai fazer hoje, até o fim, e no cálculo teórico, tá bom? Então, 7,3. Qual foi o desvio em relação à primeira média? O que a gente faz na realidade? O melhor método é fazer o somatório das tensões admissíveis multiplicado por um fator K. Isso é uma recomendação para o futuro. Que fator K é esse? Toda vez que fizer um método e uma prova de carga, aquele método que acertar mais vezes, você vai dando um peso para ele. Lembra-se a teoria daquele estatístico americano que acertou todas as previsões, porque ele pegou todos os Datafolha, não sei mais quem, e foi dando um peso, fazendo uma média ponderada. Esse camarada aqui acertou no passado esse. Então, ele tinha peso 4, os outros não. Assim, ele bateu em cima, sem errar nenhum resultado, dos 50 possíveis. Então, se você puder analisar com o tempo, eu também estou fazendo isso, de tal forma que, por exemplo, o método brasileiro é o que tem maior número de acertos, eu dou mais peso para ele e aumenta a confiabilidade. Portanto, o que nós fazemos? Usamos um desvio padrão de 30%, ou 1 Mi de 0,3. Eu quero crer que dentro de 10 anos, nós podemos baixar para 20% essa precisão. Porque um erro de 30% em métodos estatísticos é bom demais. Entendeu? Então, o que eu faço? Jogo fora quem está com desvio padrão, ou seja, 1,3 acima e 0,7 abaixo. Ou seja, eu vou pegar a tensão média, multiplicar por 1,30. E vou multiplicar por 0,7. Limite superior e limite inferior de confiabilidade. Esses valores, alguém? 2 máquinas, por favor. Alguém conferiu isso daqui? Preciso de 2 pessoas, tá ok. Então, quanto é que dá? 9,5, 2 casas decimais sempre, viu? E aqui, 5,11? Então, quem estiver fora desse universo aí, não é obrigatório não, mas é de bom senso eliminar. Então, mais do que 5, menos do que 9, ok. Esse cai fora. Esse cai fora. Quatro, isso. Então, fazemos a segunda média, que no futuro, que eu espero que não seja longínquo, porque agora você é obrigado a fazer prova de carga na sua obra, eu faço a segunda média e vou usar essa segunda média. Portanto, essa segunda média é só subtrair, né, desses valores, por gentileza, 65,75 menos 12, menos 9,62, menos 4,66, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 métodos.
Me dá esse valor aqui para alguém conferir. Só para ter uma ideia de como é que vão os métodos para esse solo, que é, me parece que uma argila medianamente arenosa, né? Eu acho que é um Silt M5S. Eu tenho uma variação em relação à média de quanto? Por gentileza. 6,58 menos 6,32 dá 0, o Sintra 5,40 menos 6,58, 1,18. 8,97, o Sintra está abaixo, né? 8,97 vai ter uma variação para cima, não faz diferença. Dá 2 e 5,4 vai dar uma variação para baixo. 6,72. 6,66. 0, agora calcula a porcentagem de erro. 1% ou 0,26 em relação a 6,58. Basta dividir, né? Alguém já olha para mim qual foi o valor do pilar que nós chegamos ao final, aquele que deu erro de menos 10%, lá na primeira aula. A partir de aqui, vocês já vão fazer o seu próprio pilar. Eu vou continuar no exercícios. Alguém olha para mim. Quantos por cento deu? Alguém já calculou? Tá bom demais, né? Nós estamos pensando em 30% de erro. O método Berberian deu um erro de 4%. Tá ótimo. Albieri e Sintra. Está muito bom. Ou seja, eu posso até baixar para 20%. O que mais? Método Decur deu 36% acima. Ponto. O próximo deu... Teixeira. Alonso. Na mosca, né? Então, nós vamos adotar o método Alonso, nesse caso, que é o método que mais se aproximou. Então, nós vamos usar 6,66 kg por centímetro quadrado, que é a pressão admissível que esse tubulão vai colocar no chão ou no solo, que é uma pressão que não vai dar recalque grande, que recalque sempre tem, pequeno. Poliana, o que é um recalque que uma estrutura suporta?
Eu falei que sempre tem um recalque. Alguém se lembra? Nesse vão aqui, olha, de 8 metros, em geral, qual é o recalque que essa estrutura suporta? 1 sobre 300 já é limite. Então, seria 1 para 300. Vamos adotar um valor mais admissível, 1 para 500. Se entre esses dois pilares, qual era o nosso pilar A, qual era o vão? Vê rapidinho, 4,80 m? 480 centímetros sobre 500, que daria um recalque de 0,9 qualquer coisa. Ou seria 0,96. Tranquilo, está muito bom. No pré-500, toda estrutura suporta. Quando eu vou fazer prova de carga numa laje igual essa, que devia ter sido feito, porque ela encheu d'água, deu um problemão, eu tolero até, no concreto, 1 para 300. Então, eu vou colocando carga. Quando ela chegar 1 para 300 do vão, eu paro. Mas, às vezes, eu paro antes. Eu coloco 20% da carga aqui, tem uma carga de 300 quilos por metro quadrado, que é o peso da telha, mais eventuais sobrecargas acidentais. Então, eu vou de 20 em 20 quilos, ou quilos por metro quadrado. Carrego e meço, depois tiro a água. Se ela voltar a zero, está no regime elástico. Está ok. Vou carregando até ela não recuperar mais a deformação. Aí eu aviso para o cliente, olha, não pode colocar móvel pesado aqui nem ali, porque ela só suporta tantos quilos por centímetro quadrado. Essa é a filosofia. Muito bem, conhecendo a pressão admissível desse tubulão, agora eu vou dimensionar o que faltava, a base. Só preciso calcular a base. Essa base, em particular, é especial porque ela vai invadir o vizinho. Muito bem, um critério racional e bom é de manter a mesma pressão, que eu vou mudar a forma da base. A base não vai ser circular, porque senão ela vaza para o vizinho e eu não posso fazer isso. Então eu vou ovalizar a base. Mas vou manter a mesma área. Porque se eu mantiver a mesma área e a mesma carga, eu vou manter a mesma pressão, que não vai dar mais recalque do que eu quero e nem vai romper. Tá certo? Então, a área circular, como se a base fosse circular, é o valor da carga final adotada. No meu caso é pilar que número? Alguém? P1? Adotada final, aquela que a gente chegou ao valor final, sobre a tensão admissível. Aqueles que estão com o projeto, já coloca a sua carga aqui, que a gente já mata um pilar, que é o pilar 3 de vocês. Essa carga adotada final, aquela que deu um erro de menos de 10% entre a adotada e a real, quanto é que foi? 300 e... Alguém vê para mim e já calcula. Achou aí, Poliana? Primeira aula. Não, 320 eu acho que era a carga original, né? Nós subimos 15%. Hã? Então, por ser excêntrico o tubulão, ele carrega esse tubulão perto da divisa. 300 e... Então, eu tenho que... Aqui está em quilo por centímetro quadrado. Como é que eu transformo quilo por centímetro quadrado em toneladas por metro quadrado? Alguém? Multiplica por 10. Quilo por centímetro quadrado é maior do que tonelada por metro quadrado. Multiplicando por 100, sai em kPa. O quilo por centímetro quadrado é um dos maiores dele. Então, eu tenho que trazer a vírgula para cá, olha.
Alguém na máquina, por favor? Para o seu projeto. Você tem a sondagem sua, tem o seu solo. Você vê na sondagem, escolhe a profundidade. A profundidade ideal para assentar uma fundação é aquela acima de 20 ou 25 golpes, mais 1 metro, porque a sondagem varia. Aí você vai calcular a sua. Agora é que nós vamos usando a carga do projeto, mas ela tem que ser corrigida, porque esse solo aqui só se coincidiu de ser o mesmo solo. Que deu 5 metros quadrados? Não, pois não. Não. É o real, é aquele que se multiplicou por 1,15, calculou a excentricidade, corrigiu, e vê se o que se adotou tem um erro de 10%. Corrigido. 350. Adote o menor valor. Vocês estarão recebendo como cortesia um programa feito pelos alunos da faculdade ESPLAN, do semestre passado, que zera esses 10%. Ele acha essa carga com erro zero. Ele vai adotando valores até convergir para uma carga sem erro. Na mão, mais do que 10% é bem legal. Por quê? Eu tenho 200 ou 300% de coeficiente de segurança. Mas quanto mais próximo do real eu tiver, melhor. Então, dá 4, quantos metros quadrados, alguém? 5,25 metros quadrados. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer fazer uma outra pergunta? Muito bem. Ora, mais uma base de 5 metros que vai daqui lá, ela entra no vizinho demais. O que eu vou fazer então? Eu vou ovalizar, entre aspas, a base. Na realidade, eu faço uma falsa elipse, porque uma oval é muito complicado você escavar a, sei lá, 17 metros de profundidade. Eu acho que eu só fiz 2 bases ovais mesmo. Um foi nesse prédio redondo da Caixa Econômica. Os pilares dele é assim, olha. É um prédio de 28 andares, assim. Na realidade mesmo, não foi oval, foi quase oval. Então, uma das saídas era fazer as bases assim, olha. Tinha que descer com a bússola lá embaixo para evitar que uma base subisse na outra. Mas, em geral, quando a gente tem divisa, a base circular vaza aqui, a solução é, tem o fuste da base, agora eu faço uma base oval para diminuir, inclusive, o braço de alavanca. Na realidade, o nome prático é oval, mas é uma falsa elipse, que é constituída de um retângulo e 2 semicírculos. Com a finalidade de não empurrar muito essa base para lá, porque senão o braço de alavanca fica muito grande, essa carga de 350 vai para 500 toneladas. Então, eu ovalizo a base. Para ovalizar essa base e para manter a mesma pressão, eu digo e forço que a área circular deve ser igual à área de falsa elíptica. Chamando o diâmetro da circular de B maiúsculo. Chamando o diâmetro
da base em falsa elipse de B minúsculo, chamando de A minúsculo o comprimento da base, chamando esse pedacinho de X, que é o comprimento do retângulo. Alguém quer me ajudar? Qual é a fórmula para calcular o X? Muito bem. Aqui eu tenho duas incógnitas. B pequeno e A. A área eu conheço. Vou adotar os mesmos 5 e qualquer coisa que eu não me lembro. Já adotei? Isso. Então, por questões construtivas, tem que se conter a ânsia de diminuir muito o braço de alavanca. Quanto menor o braço de alavanca, menor a carga lá em cima. Mas se eu estreitar demais, fica uma base muito longa. Se a circular já tem 5 metros, a longa vai ficar com 8 metros. Então, a boa política é fazer com que o diâmetro ou a largura da base pequena seja aproximadamente 1,5 vezes o fuste que nós adotamos finalmente. Em casos especiais, pode chegar a 2 vezes. O fuste adotado foi quanto? Lembram? Veja, por favor. 1,5 vezes. O fuste para essa carga nova. Para a carga de 350, o fuste foi 1,95 metro. 95? Então, adotando esse critério, sem arredondar agora, esse lado desse tubulão deveria ter 1 metro e... Alguém na máquina de novo? Preciso de 2 apoiadores aí. 1,42 metro. Eu botei uns 50 de cabeça aqui, mas errei. É 1,42 metro. Muito bem. Agora eu matei uma incógnita. Fico só com X. Porque o Bzinho eu já tenho. O A eu vou calcular agora. E o X também. Muito bem. Eu até nem preciso do A agora também. Porque se eu tiver B e a área, também resolvo. O que é a área elíptica, que é igual à área circular? Por que eu mantenho a área circular? Para manter a mesma pressão. Então, eu vou fazer áreas iguais. Portanto, vai ser 2 semicírculos iguais, dá um círculo inteiro. Que vai ser π sobre 4, 0,785, vezes o diâmetro ao quadrado. Mais o retângulo, que é B vezes X. Isso tudo deve ser igual, qual foi a área mesmo da base? 5 e... Portanto, X vai ser igual vezes B ao quadrado, tudo dividido por B. Pessoal de apoio aí no Centro de Processamento de Dados dá? Enquanto eles calculam, eu também faço uma verificaçãozinha, que é saudável.
O lado maior da base vai ser x mais 2b, que vai ser x, que alguém está calculando aí, 2 que multiplica 1,42. Alguém já calculou o x? Quanto? Tudo isso, 4 metros. Um segundo, confere para mim. Conferiu. Então, essa base vai ter 4,15 mais 2,94, que dá? Não dá tudo isso não, né? Tá certo. Ah, sim. Senão ia ficar 2 pontos. Então, vai ser uma base de... Na realidade, eu vou arredondar no final, né? 1,45 por... Deu quanto aqui? Pois não. Essa base é uma base quase retangular, B por A. A vale X, certinho. É só B. 2 vezes B sobre 2. Só para não ficar esquecido. Portanto, bem lembrado. Quanto deu? Repete. 4, então vai ser uma base de 1,45 m por 4 metros, daqui lá na parede. É recomendável, profissionalmente, não ter uma base muito longa. Então, a gente faz uma verificação da ovalização da base. O ideal é que o lado A seja menor ou igual a 3 vezes a largura da base. O lado A deu 40 metros, 4 metros. Menor, não sei, do que 3 vezes B. 3 vezes 1,42. Vai ser ok, né? Passou, sem problema. 4 é menor do que 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 1, 4. Ok. Se a base ficar muito longa, ela vai precisar de ferro embaixo, porque ela pode quebrar. Ela pode quebrar. Não é muito fácil, mas não é impossível, descer barra de ferro a 17 metros e montar lá embaixo, né? Tem que lançar um concretinho magro, porque todo material armado no solo pode corroer. Tem que lançar um concretinho magro, colocar um espaçador de 5 centímetros e colocar ferros longitudinais com travessinhas. Tá bom? É preciso tomar cuidado também na hora de executar a base. Lá de cima a gente desce um prumo aqui, se coloca um prego, o operário começa a escavar a base até chegar nessa medida. Chegando nessa medida, se coloca um outro preguinho aqui, com o arame ele dá o giro da base, começa a escavar até chegar lá. Ficou alguma dúvida aqui? Puxa, esqueci disso.
Pronto. Só falta calcular a altura da base. Qual é o nome? Você que é o último aí, qual é o seu nome? Luiz, qual é o critério para calcular a altura da base de um tubulão para o concreto encher bem o tubulão e não desabar o teto? Que ângulo é esse? 60 graus. Ele pode até não estudar muito, mas que ouve bem, ouve. Muito bem, com 60 graus em solos coesivos, em geral, o tubulão não vai desabar e o concreto vai chegar legal aqui. Não vai faltar concreto aqui no calcanhar. Então, para calcular isso, eu preciso saber da altura dessa base. Então, eu precisaria só de saber a altura do tronco de cone. Isso é um tronco de cone. Isso aqui é um rodapé também chamado de calcanhar. Não sabendo de uma tabela melhor, use 20 centímetros. No projeto e na prova, vamos exigir um projeto mais racional. Use a tabelinha para cálculo de B, do calcanhar, que não tem jeito de calcular. Isso é construtivo. Então, tangente de 60... Me diz aí, o que é tangente de 60? Tem um eixo do tubulão aqui. É igual? O que nós temos daqui para cá? E daqui para cá? Lembre-se, quando a base é oval, tem que ser o lado maior, porque se você pegar 60 graus do lado menor, vai ficar insuportável, ela desaba o teto na sua cabeça. Né? Ela tem uma cunha de ruptura aqui que te derruba. Se fizer uma base escavada desse jeito, que vira uma sapata, essa massa de solo vai te soterrar aqui, olha. Então, 60 graus é mais ou menos o que seria da ruptura do solo, coesivo, em areia impossível. Né? Então, é um valor bom. Portanto, tangente 60 vai ser igual ao quê? H sobre A sobre 2, menos F sobre 2. Tangente 60 é 1,72. Portanto, H vai ser igual a 0,86, se não me engano, A menos F. No caso do nosso exercício, H será, pois não? O lado A foi 4 metros menos fuste. Alguém calcula o H para mim? Fuste é 0,95. A altura total da base vai ser H, que é o tronco de cone, mais o calcanhar, que vai ser, para essa carga de 350 toneladas, qual foi o calcanhar na tabelinha aí, por gentileza, alguém vê? Tem no livro e tem na primeira aula. 20, acho que foi 20. Então, vai ser a altura, alguém já calculou para mim? Total ou aqui?
2,62, que vai dar uma base, então, de 2,82, que agora eu começo, então, a arredondar. Vou fazer a resposta. Muito bem. Para furar 2,80 m, ninguém consegue escavar isso com cavadeira. Tem que colocar uma escadinha, começa, então, a abrir a base até chegar lá embaixo. Faz o rodapé. Sejam fiscais maduros um dia. Esse rodapé é construtivo, não vai perturbar o executor se ele estiver um pouco torto, ou se no lugar de 18 tiver com 17 centímetros. Então, haja com maturidade, resolve o problema do mesmo jeito. Não precisa vir com esquadro aqui embaixo, nem teodolito, isso é uma tremenda mancada. Então, esse rodapé é só para garantir que o concreto, no slump 6, que é do caminhão direto, ou com bomba 12, enche a base sem precisar de descer alguém para espalhar. Quando a base é muito grande, talvez seria bom, por prudência, já que eu tenho uma base que vai ter 4 metros e tanto, concreta até um pedaço e desce 2 homens com enxada, espalha para ter certeza que ele encheu a ponta da base. Por quê? Perder uma área de base significa dizer aumentar a pressão, aumentar a recalque, etc. Alguma outra dúvida até aqui? Agora o projeto. Resposta. A resposta do cálculo de vocês e do projeto tem que ser completo para que o executor possa usar a obra. Então, a resposta aí no projeto a lápis é feito assim, planta. Já até mostrei isso uma vez. Planta é um pedacinho do seu projeto. Não precisa de escala. Tem que estar tudo cotado. Se coloca na posição do engenheiro de produção, o engenheiro construtor de obra. Mostre para ele a divisa. Sempre que possível, cobre do arquiteto qual que é o lado norte da obra, para ter certeza que você não inverteu a sondagem. Porque tem um furo lá que você pode inverter a planta, isso é comum acontecer, lamentavelmente. Indique o norte. Muito bem. O pilar está a 2 centímetros da divisa, que é o que um bom arquiteto deixa para a junta de dilatação. Aí você desenha, então, no caso da base oval, a sua base oval toda cotada. Olha, é comum vir sem essa cota. Projeto de fundações não deve ser cotado. Só aquilo que você tirou de baixo do pilar ou que você modificou, como esse caso. Não cometa o preciosismo de principiante em copiar cota de um projeto de alguém. Porque o mestre de obra vai pegar o projeto de fundações, vai cotar os pilares pelo projeto de fundações. 68% das obras que eu analisei tinha erro de locação. Então, a quem cabe locar a obra e cotar? Calculista. É essa planta que você recebe. Não transcreva. Se já vier no AutoCAD pronta, tudo bem. A responsabilidade é do calculista. Agora, você tirou o seu tubulão daqui de baixo porque era excêntrico. Aí você tem que cotar tudo. Então, desenha a sua base oval todinha cotada. E a cotação correta de uma planta de fundações, tanto na memória como no projeto, tem um índice. Tubulão 1. Carga negritada, 350 toneladas. Fuste. Foi quanto, gente? 95?
pode ser em centímetros. Nem precisa colocar centímetros para não poluir. Lá no carimbo coloca todas as dimensões em centímetros. Base, por ser oval, a base também não precisa escrever. Basta colocar A por B. Quanto é que foi o A? 4 e... 400 por... E o B? 1,45. Agora você arredonda. É uma demonstração de maturidade você mandar fazer uma base de 1,42. O escavador vai rir. Fala, não é possível. No solo, eu não consigo precisão dessa. A altura total da base. Quanto foi? 2,285. O rodapé e o calcanhar não precisa, porque você já tem no box, no projeto, a tabelinha. Senão vai poluir demais o projeto. Então, limpa o projeto. Agora, está faltando essa cota. Essa cota. Cota tem que ser bem marcada, porque cópia costuma sumir. Esse tracinho, ou uma bolinha bem marcada. À noite, você está tocando a obra rápida, confunde. Quanto é que deu o nosso B sobre 2? 72,5. Pode botar 72 centímetros, não faz diferença. O X tinha dado... Quanto? 2,60. Está faltando uma cota muito importante. Qual é? Excentricidade. Precisa ver o que a planta tem. A planta tem a linha da divisa? Então, é na divisa. E cota bem marcadinho assim. Quanto deu a excentricidade? Quanto deu? Quanto? Esse sim, esse você pode botar até 1/10 aí de precisão, porque ele altera muito a carga, tá? É de muita responsabilidade. A planta está completa. Se quiserem enfeitar a planta, é bom. Como? Indicando uma viga de equilíbrio que vai lá e pega o pilar que estava no ar. Ele tem inércia variável porque é cara. Tem vigas dessa que dá mais de 2 metros de altura. Não precisa cotar, nem precisa calcular, porque isso está no curso de cálculo de concreto armado. Uma viga em balanço simples. Não é simples, porque é com muito momento. Ela é parruda e cara. Muito ferro. Mas pode indicar isso assim. Se quiser, só por capricho, não precisa cotar, mas 10 centímetros de aba é bom. Pois não. Ah, sim. Não é a cota. Isso aqui é a cotinha da excentricidade, não. Ele está certo. Então, aqui é a cota que vai até divisa. Ou também, se você quiser, pode cotar do centro do pilar aí vai depender do que o engenheiro da obra tem. Ele manda botar o piquete aqui. Eu acho que eu já falei para vocês também outra coisa. Não precisa ficar com excesso de exigência na obra com relação à locação. Não precisa contratar topógrafo, não. Se puser, é melhor. Mas um erro de 10% na horizontal é admissível. Não precisa nem chamar o projetista de fundações. Por exemplo, no tubulão de 0,95, se errar 10 centímetros, tá bom. Na vertical, uma estaca, o tubulão nunca fica torto, porque a alavanca ou a máquina fura no prumo.
Uma estaca na vertical ela pode errar 1,5 centímetro no prumo, ou seja, uma estaca de 10 metros pode ficar 15 fora do prumo, que não tem problema. Mais do que isso, é bom dar uma verificada. Terceiro fato importante. Recomenda sistematicamente para o mestre de obra e para os operários, trupicou num piquete, não volta para o lugar. Então, o peão vem para pega o piquete e põe meio metro fora do lugar, ele espeta ali. Existe uma política de cravar uma barra de aço, ponta de ferro, deixa 2 centímetros para fora. O peão vem, arrebenta o dedão, mas não tira ela. Isso não é bom. Ou então pode zerar, depois com a pá você limpa. Mas é muito comum acontecer isso. O mestre de obra não olha, ele vai lá, pega o piquete, puxa, onde é, enfia no lugar mais macio. Tá bom? Bom, em corte, para finalizar. Divisa é importante. Aqui vem os pilares, que você já tem na sua própria planta. Se não tiver, não precisa. Mas esse corte na memória de cálculo é importantíssimo. Quarta observação. Se o alívio de carga, porque aumentou a carga do pilar 1, a reação ficou bem maior. Mas a reação 2 diminui. Esqueçam isso aqui. Só tem sentido economizar isso se aliviar mais de 50%. Ou seja, se esse pilar tiver 200 toneladas e você conseguir com essa alavanca levantar pelo menos 100, vale a pena. Mas fora disso é uma economia que não é boa. Tá? Agora, essa não tem jeito. Carregou mais, então vai mais. Então, primeiro elemento da maior importância na memória de cálculo. Profundidade. Você escolheu a profundidade conforme a sondagem. Profundidade da fundação, Z. Por exemplo, se for o furo 10 ou 9, Z9, igual, acho que foi 17 metros, né? 17 metros. Não esquece disso. E vai estar no box também, lá. Profundidade 1, 2 e 3. No seu caso, para simplificar, são 3 furos iguais. Profundidade 9, 9, 9. 17, 17, 17. Segundo elemento importantíssimo. Qual é o solo que, quando eu descer lá, vou encontrar na base? É silt arenoso, né? Um silt. Não precisa economizar tanto. Argila normalmente arenosa, ou argila arenosa, simplesmente. Tem que ter a convenção. O que é F? O que é B? E o que é H? Que ninguém é obrigado a ter essas convenções de cabeça. Falta outro elemento que atrapalha demais a obra, encarece ou até inviabiliza. Qual é? O que falta aí? Nível d'água. Mesmo não tendo água, é preciso estar escrito, igual na sondagem. Não encontrado. Omitir isso não quer dizer que não tem água, tá bom? Então, nível d'água não encontrado. Nos casos de tubulões centrados, é o mesmo cálculo, só que 10 vezes mais simples. Não tem centricidade, não tem base oval nem nada, é a base redonda debaixo do pilar. Que, graças a Deus, é a grande maioria das obras. Mesmo porque em cidades decentemente projetadas, não tem vizinho pregado um no outro. Em área verde você pode entrar com a base. Então,
Em Brasília, que é um caso desse, apesar de que estão destruindo a nossa cidade, a gente quase não tem divisa. Setor Comercial Sul, alguma coisa em Taguatinga que não tinha código de obra severo, grudaram um prédio no outro. Então, você vai fazer uma fundação, encontra a fundação do vizinho, etc. Mas, em geral, mais de 95% é só centrado. Pois não? Não. Volumes não precisa, nem tabela de ferro, nem nada. No final, como o curso está indo bem, no final eu vou ensinar a colocar o ferro na estaca Toblon, que é meia hora. Pronto. Boa pergunta. Ele pergunta, e a caixa de elevadores que tem pilar em L? Então vamos lá. Pilares de geometria qualquer. Pilares de geometria variável. Às vezes tem pilar em L, tem pilar comprido, pilar trapezoidal, etc. Pilares de geometria variável. Por exemplo, caixa de elevador é muito comum. O que é que você acha que eu preciso ter num caso desse? Onde eu coloco minha fundação? No centro de massa. Fala mais alto que eu estou gravando. Centro de massa. Você falou mal do Lula? Não, centro. Massa não é pesadão? Tá, é isso daí. Não interessa, a fundação não vê a obra. O que ela sente é momento e esforço horizontal. Então, no caso de caixa de elevadores do projeto de vocês, achem o centro de gravidade ou centro de massa desse pilar. Ora, eu tenho um centro aqui, tenho um centro aqui, eu sei que a resultante vai estar por aqui. Aplica o momento, né? Área vezes braço e alavanca é igual a área vezes braço e alavanca. Área 1 vezes x tem que ser igual a área 2 vezes y. Eu conheço x mais y. Ou aplica a fórmula da física. Então, no seu projeto, você vai ter que cotar, não esquece disso não. Tem que cotar o centro de gravidade. Pode ser em relação aos eixos que estão lá. E, no caso, coloca um tubulão centrado. Se, por acaso, superpuser os tubulões, faz um tubulão só, tubulão grande, no centro de gravidade geral. Às vezes, superpõe demais. Mas, no caso, me parece que não é isso, não. Faz 4 tubulões. É 2 vezes 30 por 80. Isso é convenção de estrutura. É 2 pilarzinhos de 30 por 80. Entendeu? Se você quiser fazer eles ficarem até iguais, é só fazer esse cálculo aqui, fica mais fácil. Calcula o centro de gravidade do trapézio, que é 2/5 e 3/5, né? Muito bem, uma outra informação de caráter profissional. Sobe os 4 tubulões, não precisa fazer um bloco em cada um, mesmo porque o pilar não pode ficar no ar. Em geral, se quiserem também, não é obrigatório, indicar o bloco das fundações para ter certeza que quem vai executar não cometa essas falhas.
o blocão faz um só, porque você vai ter que fazer uma base para os elevadores, pegar a caixa de mola, etc. Então já faz logo um blocão de 40 centímetros, pega todos os tubulões, pega todos os pilares e todos os tubulões. Então faz uma base única. Muito bem, está aqui a forma melhor de se projetar e, eventualmente, executar fundações em tubulões, que é a melhor delas, desde que dê para escavar, tenha segurança suficiente. Um tubulão sozinho pega carga de qualquer dimensão, ou seja, não precisa encher de estacas. Barateia os blocos, que no lugar de fazer um tubulão de 350 toneladas, você ia ter que fazer um bloco para 5 estacas. Ia ter que ter o concretão do bloco caro. Tem um problema. Tubulão tem que ser em solo coesivo e sem água, para não te matar. Só queria dizer que, pela experiência própria, morre muito menos gente enterrado em tubulões do que tomando choque, cortando o braço em serra, etc., ou caindo de andaime. Tem um efeito psicológico um pouco difícil, mas é bastante seguro se tiver em solo coesivo e acima da água. Tá bom? Alguma outra dúvida? Prova quinta-feira. Até lá estou tirando dúvida do projeto. Projeto e prova. Hã? Começamos estacas. Foi bem lembrado. O desenho aí não está bem detalhadinho, não. Os pilares de divisa não são colados. Tem 2 centímetros de junta de dilatação. Os boxes das zonas, só se você tivesse 3 laudos de sondagem. Esse box é para entrar o único detalhe, só um. Não existe zona 1, zona 2 nessa obra sua. É como se todos os terrenos e a sondagem fossem iguais. Então, qual é o seu furo de sondagem? Então é zona 6. Zona 6, zona 6. Sondagem 6, 6 e 6. Profundidade estimada, zona 6, 6 e 6. Profundidade tanto, tanto e tanto, solo tal e tal e tal. O croquis é o mesmo, é genérico. Tem 3 boxes, mas os tubulões, o esquema é genérico. Só isso que você vai botar aí. É genérico o esquema. Essa profundidade está lá no quadrinho, mas pode botar aqui. 6, 6 e 6. Entendeu? Então podem ir, eu vou deixar a segunda chamada para a aula que vem.